Boa noite a todos. Então, dia 23/4/2021, Psicologia Social 1, Faculdade de Nova Serrana. Estamos aí começando a trabalhar hoje o texto 8, né? Um texto aí sobre a psicologia social e a transexualidade. Todos aí muito bem-vindos. Bom, pessoal, Faculdade de Nova Serrana, curso de Psicologia, Psicologia Social 1, professor Samuel Fazendeiro. O amor vai vencer, né? Vamos começar aí esse clima gostoso, né, de sexta-feira, falando um pouco, né, sobre a questão da transexualidade e da psicologia social, as intervenções aí da psicologia social em meio à transexualidade. Esse texto é o nosso 8º texto trabalhado, né, as contribuições da psicologia social para discussões sobre transgênero, né, respeito transforma, texto da Tassiane Barbosa, da Marlene Silvia, Paula Siqueira, Silvana Souza e Jorge de Luiz. Texto mega bem escrito, um texto que, né, faz a gente refletir muito e um texto que tem muitas informações bacanas assim para a gente começar a trabalhar. Bom, logo no comecinho aqui, eles falam para a gente que a denominação transgênero vai envolver grupos variados de indivíduos que não se identificam com o seu corpo e não se percebem de forma correspondente ao sexo biológico e padrões atribuídos a eles ao nascimento, seja em comportamentos, papéis determinados culturalmente ou psicologicamente, visto que a distinção entre homens e mulheres é algo considerado natural da sociedade, ou seja, completamente de ordem biológica e pouco perceptíveis como construção social, né? Essa fala do Jesus, né, citado aqui, Jesus é cientista, viu? Então, assim, essa questão, né, muitas vezes a gente vê uma justificativa biológica, mas a gente tem que pensar o gênero como algo além do biológico, uma construção social também. E essa construção social, ela vai partir da cultura, ela vai partir da sociedade, e ela vai ter várias questões aí a serem discutidas. Questões políticas, questões morais, que vão ser permeadas também por questões médicas, questões religiosas, questões sociais. Tudo isso também, né, de acordo com o Foucault, que a gente vai ver daqui a pouco, como um instrumento de controle desses corpos, para ter o controle das pessoas, e aí isso aí vai dar uma conversa bem bacana para a gente. Bom, os estudos de gênero e a teoria queer, né? Quem nunca ouviu a palavra queer, queer significa estranho, né? Esquisito, né? Queer. E essa teoria é bacana que, né, aprofundando esse estudo, a gente vai ver que ela parte de duas frentes, né? Uma frente mais integrativa e uma frente mais agressiva mesmo, a frente mais que se coloca como queer, né? E quer se colocar nesse lugar mesmo, que é uma frente mais de embate. Então é muito bacana. Mas isso aí não é assunto para a gente hoje, mas já vale a curiosidade aí depois, quem quiser dar uma pesquisada sobre teoria queer, né? Até indico, né, algumas colegas que trabalham muito bem com isso. Bom, os estudos de gênero, então, a partir dos resultados das manifestações de liberdade relacionados aí aos movimentos sociais feministas, foram iniciados entre 60 e 68. Mas no Brasil, né, foi lá para os anos 70 e 80 que surgiram esses campos de estudo relacionados ao gênero, né, com o objetivo de discutir a busca de igualdade na questão da diferença, do reconhecimento cultural e do gênero. Essa teoria queer, ela chegou principalmente para contestar os diversificados padrões de normalidades dos sujeitos, até então considerados e rotulados como ilegítimos, ou seja, à margem da sociedade. Então, o queer, né, a teoria queer, ela veio justamente dar voz e dar visibilidade àquelas pessoas que se sentiam excluídas, né, por ter, né, uma orientação sexual diferente da maioria, né, da heteronormatividade. Então, assim, foi um instrumento... Professor, Pois não, querida? eu não sei se você vai falar sobre, e eu gosto muito desse assunto, eu tô me segurando um pouco para não te interromper a aula inteira. Vem, vamos junto, vamos Gosto muito de junto. falar disso, mas eu não sei se você vai falar sobre a questão da, não sei se a perspectiva, a palavra, de vida é a
A média de vida das mulheres transexuais é de até 33 anos. Elas morrem por diversos motivos, agressão, tudo quanto é tipo de violência. Então tem essa média Uhum. essa expectativa de vida sobre elas. E é muito triste. Eu queria pontuar isso. Não, beleza. Realmente, infelizmente, a gente vê que essa média é tão baixa, muito pela agressividade, né, pela violência sofrida. A gente vai falar um Sim, pouco sobre a violência, não especificamente da média de vida, porque realmente nesse texto aqui não se colocou dessa forma específica, mas eu acho que é muito bacana a gente discutir sobre isso, sim. Eu essa semana eu tive uma convidada, né, numa aula de sexualidade que eu dei, e ela leu um poema, inclusive muito pesado, né, de um uruguaio. Eu esqueci o nome dele aqui agora, mas depois eu posso pesquisar e passar para vocês sobre, né, essa questão, né, aham. de uma pessoa, né, ele faz Da transexualidade. sim, da transexualidade, mas ele faz mais de um travesti que estava se prostituindo e foi agredido. Só que ele faz uma paráfrase, uma comparação desse travesti Sim, com Jesus. Então é um texto que choca um pouco, né? Essa amiga, choca. ela é uma teóloga queer, né? E ela leu esse poema, muito bonito, por sinal, mas assim muito bonito, assim, quando a gente passa para pensar na igualdade de todos nós, mas muito horrível quando você vê aquela cena, né, relatada em forma de poema, que é uma cena de agressividade extrema, né? É uma realidade muito É, trágica, né? sim, sim, muito, mas muito mesmo, cara. Eu Depois quis eu falar vou. sobre, porque eu não sabia se você tinha pesquisado em questão da expectativa de vida das Não, mulheres transexuais, sabe? É muito não, baixa, é muito. eu já ouvi falar por amigos, né, por pessoas que eu conheço, né, mas assim, Aham. eu sabia que era baixa, mas não sabia que era tão baixa, né? 33 é muito baixa mesmo. 33 anos, nossa, é muito triste. Não, é horrível. Né? E geralmente as mortes são muito violentas, né? Muito violentas mesmo. São sim. Bom, vamos lá então, mas a gente vai voltar nisso ainda, viu? Bom, pelo menos tem três termos fundamentais para a gente entender a transexualidade e para a gente começar a nossa conversa de hoje, que é a questão da orientação sexual, a questão da identidade de gênero e a questão do sexo biológico. Né? Orientação sexual vai dizer respeito à atração afetiva ou sexual de cada indivíduo, erótico-afetivo, que vai substituir atualmente o termo opção sexual. Né? Não tem opção sexual, né? Tem orientação. Se você pudesse optar, né, provavelmente você ia optar pela lógica dominante para sofrer menos, né? E não é o caso, né? O desejo ele não é tão claro assim. Então a gente pode pensar em bissexuais, heterossexuais, homossexuais e digo até mais, né? No texto colocam esses três, mas a gente pode pensar nos pansexuais, nos assexuais também e por aí segue. A identidade de gênero, ela vai se referir à forma como o indivíduo se vê e como deseja ser reconhecido pelas pessoas. Transsexual, travesti, crossdresser, drag queen, transformista, drag king, transgênero, cisgênero, são várias formas, né? A pessoa até brinca às vezes de sopa de letrinhas, né? Porque agora a gente está buscando e o queer veio para substituir isso tudo, né? O queer hoje ele abarca os diversos conceitos para a gente não ficar com LBGTQIR, cis, trans e por aí vai. E o sexo biológico, que seriam as características biológicas de cada indivíduo que vai possuir e se relacionar com a existência dos órgãos genitais. Pênis, vagina, ambos, né, os órgãos, macho, homem, fêmea, mulher e por aí vai. Tem um desenho aqui que é legal, achei um desenhozinho aqui que, de repente, desenhando dá para entender melhor, não é verdade? Tem até um quarto aqui que é a expressão de gênero, que não falou no texto, mas que a gente vai ver aqui. Então, a identidade de gênero, como a pessoa se vê, né? Ele colocou aqui o pensamento do indivíduo, né? Orientação afetivo-sexual, que vai estar no sentimento, no que a pessoa deseja, e o sexo biológico está representado aqui pelos órgãos sexuais.
A expressão de gênero seria como que eu me mostro para a sociedade também. De repente eu tenho uma identidade, mas eu quero manter essa identidade sem me expressar dessa forma socialmente, né? Então aqui é... Opa, desculpa. É o que a gente já conversou, né? Identidade de gênero, maneira como você se enxerga, gênero com o qual você se identifica, independente de sexo biológico. Orientação afetiva, sexual, indica para que você sente atração e para onde sua sexualidade está orientada. E o sexo biológico é o sexo que você nasce, feminino, masculino ou intersexual. Tranquilo? Bora mais um pouco, então. Gênero e sexo, né? Vamos lá, vamos começar a definir, então, a organizar esses dois temas importantes para a gente hoje. O termo gênero, né, ele opõe-se ao sexo, pois há uma diferenciação que os distingue, visto que, enquanto o gênero se refere ao aspecto social construído, o sexo ele vai se referir ao caráter biológico dessa identidade sexual, né? Portanto, quando acontece a divisão entre sexo biológico, né, que é o órgão social, e social, que é o construído socialmente, o transgênero ele vai ser entendido como não patológico, porque ele pode se diferenciar. Quando a gente não faz essa diferenciação, necessariamente tentam enquadrar